Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pega Essa Visão. Hoje estamos aqui com um tema muito profundo. Um tema que vai nos fazer refletir muito sobre o nosso passado. Será que você está no presente livre ou continua preso a muitos erros do passado? Muitos traumas, muitas dores. Como você está hoje? Será que você está feliz? Será que seu futuro, você está almejando mais o seu futuro do que pensando no seu passado? Hoje eu trouxe aqui com vocês a nossa pastora Michele, que também é terapeuta, e irá compartilhar conosco um pouco sobre esse tema. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Eu sou a pastora Michele e eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Geiso, pelo convite. Eu que fico feliz. E eu creio que vai ser uma bênção para todas as pessoas que estiverem ouvindo esse podcast, porque Deus vai falar conosco. Amém, amém. Então, vamos deixar de muita conversa e vamos entender um pouco se realmente a gente está livre do nosso passado ou continuamos presos a ele. Vem comigo. Pastora, eu acredito que quando a gente passa por certas coisas, a gente cria uma autoridade sobre certos temas. A gente cria eu posso falar disso porque eu já vivi. A senhora já passou por uma situação dessa, com certeza, não é? Eu acredito que todos nós. Então a senhora tem uma autoridade para falar. Conta um pouco sobre o seu testemunho, sobre viver hoje e ter a possibilidade de ter esquecido verdadeiramente do passado. Sim, algo que marcou muito a minha história, Jason, foi em 2007, quando eu tive a perda da minha primeira gestação. E era algo que eu sempre almejava, sempre quis ser mãe, sempre quis ter filhos. Então eu era aquela criança que sempre projetava um casamento e ter filhos. E eu sempre pedia para Deus ter 3 filhos. E quando eu engravidei, para mim foi um choque muito grande quando eu perdi o bebê, né? Veio a alegria da gestação, a alegria de estar grávida, de poder colocar a mão na barriga e já começar a orar, e já Sonho começar a realizado. sonhar, né? E infelizmente esse sonho foi frustrado, para mim foi frustrado, porque doeu muito. E para mim foi uma fase aonde eu chorava todos os dias, aonde eu já não via mais alegria na vida, eu perdi a vontade de viver. E mesmo indo trabalhar, mesmo servindo ao Senhor, eu já era convertida, Já era cristã. já era cristã já, e eu trabalhava chorando, eu ia para a igreja chorando, eu dormia chorando, eu acordava chorando. Então, eu vivi nessa vida durante 1 ano, Carregando essa dor. carregando esta dor. E para mim foi difícil porque eu não entendia o porquê que eu tinha perdido aquele bebê. E eu só fui entender depois que o Senhor, ele falou muito ao meu coração, que tudo tinha um propósito e que um dia eu iria entender o porquê de tudo aquilo que eu estava sofrendo, que eu vivi. Então, e através da perda deste bebê, eu busquei ajuda. Aí eu fui entender o que é a cura, a restauração, de algo que doeu, de algo que machucou, de algo que faz com que nós venhamos perder a vontade de viver. Então eu perdi a vontade de viver e só encontrei vida depois que eu passei pelo processo de restauração na alma. E foi poderoso porque eu consegui ressignificar a minha história de dor, né? Às vezes as pessoas perguntam, é possível ressignificar uma história, né, de dor, um passado de traumas, um passado, né, onde tem grandes marcas. E uma das marcas que me feriu muito foi perder a minha primeira gestação. Então eu creio que o Senhor, ele foi trabalhando ali comigo no momento de luto, né? Para mim foi um luto. E eu chorava todos os dias falando com o Senhor, para o Senhor me fazer ser mãe de filhos, porque era o meu sonho. E depois, passando 8 meses, 9 meses, teve um dia que eu orei muito intensamente e falei com o Senhor. Eu falei, Senhor, dai-me filhos, senão eu morro. Senhor, dai-me filhos, porque para mim está sendo muito difícil
E eu quero realizar esse sonho. E eu falei com o Senhor. E passando alguns meses, né, no processo de cura, né, com a bispa, e a bispa me ajudou muito nesse processo de cura. E eu ficava com medo, na verdade, de ter outro bebê e perder. A dor do passado estava lhe impedindo de sonhar Novamente. novamente. Isso é forte. Sim. Então, e eu creio que é assim na maioria das vezes, né? A dor faz com que nós venhamos evitar de viver o novo de Deus. É um medo que nos aprisiona, é um medo que deixa a gente sem perspectiva de vida, é uma insegurança que a gente gera. Será que eu vou conseguir? Será que a próxima gravidez eu vou conseguir engravidar? Vai estar tudo ok? Então, quando eu entreguei de vez para o Senhor, eu lembro que eu estava trabalhando e eu me ajoelhei no banheiro da casa que eu estava limpando. E eu chorei, chorei muito e falei com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu já não aguento mais. Eu preciso que o Senhor olhe por mim hoje e faça um milagre. Eu não sei se eu sou estéril, eu não sei se meu marido tem algum problema ou se eu tenho algum problema, mas eu sei que o Senhor é o Deus de milagres e que pode realizar sonhos. Ali foi libertador para a senhora. Para mim foi libertador. E passando não chegou acho que nem 2 meses, eu terminei o processo de restauração na alma com a bispa. E passou ali 2 semanas, eu fiquei sabendo que estava grávida. Que benção. A senhora acredita que só, só conseguimos viver aquilo que um dia deu errado quando verdadeiramente a gente for curado? Sim, A senhora vê dessa forma? sim. Pelo medo a senhora falou aí, pelo medo de errar, pelo medo de se frustrar de novo. Uhum. E como vencer isso, pastora? A senhora venceu buscando a Deus, não é? Mas muitas pessoas que ainda não conhecem a Deus que passam por isso. Eu falo que é possível sim ressignificar um passado de dor reconhecendo a nossa dor, o que nos feriu. Qual foi o trauma? Então, é importante a gente olhar para nós, reconhecer aquilo que dói, reconhecer aquilo que sangra e ter plena convicção de que quando nós reconhecemos, né, o autoconhecimento, quando nós reconhecemos a nossa dor, aquilo que nos feriu, é muito importante. Esse é o primeiro passo para cura, é o primeiro passo para viver o novo de Deus, é o primeiro passo a gente reconhecer as nossas dores, porque enquanto não reconhecemos, e foi isso comigo, eu reconheci que eu estava me acabando, eu estava perdendo o sentido de vida por essa dor que ainda estava em mim. Então eu só pude ver a alegria depois que eu consegui tocar no meu ventre novamente e ver ali, né, o bebê que eu estava gerando. E aí eu comecei, né, ali a ver a alegria, ver vida novamente. E estava trabalhando bastante sobre isso. Eu costumo dizer que tudo na vida tem um porquê, não é? E no seu caso, a senhora acha que por quê a senhora perdeu a criança? Eu perdi porque eu já fui testemunho para várias mulheres. É isso aí. Deus já me colocou em situações dentro de mercado, dentro do autocarro, na igreja, para me incentivar outras mulheres, né, outros casais a sonharem novamente, Tentar de novo. a tentar de novo. Porque até então, Jason, eu e o Ricardo, nós tivemos um período tão difícil que a gente se evitava. Pois. Nós estávamos com medo, ele estava com medo, eu estava com medo De passar pela mesma dor. de passar pela mesma dor. E até então, quando eu parei de sentir aquele medo, né, de perder novamente o bebê, depois dos 3 meses. Que passou aquele período, né, de se preocupar, né? E eu sentia muitas dores também no princípio da minha gravidez, né? Então eu parei de sentir esse medo, né, essa insegurança depois dos 3 meses. Eu falei, ufa, Venceu. Como vencer os traumas do passado? enfrentando eles, Batendo de frente. batendo de frente, aceitando. Porque muitas das vezes a gente tá falando aqui de trauma, não é mas muitas das vezes é o nosso próprio pecado, não é? Nossas próprias falhas.
nossos próprios erros que nos torna preso a ele, não é? Ah, eu não sou digno disso, eu não posso fazer mais aquilo porque eu já errei nisso. Como vencer esse lado interior? Eu creio que eu sempre falo que para a gente vencer, a gente precisa estar em Cristo. Sem Cristo, nós não conseguimos vencer. Eu consegui vencer porque Jesus foi a minha maior motivação. Jesus foi a minha maior inspiração, porque eu tomei posse das promessas, tomei posse das palavras de Jesus e foi maravilhoso quando eu entendi que só há vida nova, que só há cura, só há o novo de Deus quando nós colocamos Deus na frente. Não há cura, não há restauração, Geison, sem a presença do Senhor. Não tem como. Eu sempre falo que por mais que nós podemos ser tratados numa pessoa muito importante, um psicólogo muito, né, sábio e pode ter a maior sabedoria. Claro que pode, o homem tem esse conhecimento para isso. Mas eu vejo que sem Jesus não há cura. Sem Jesus não há ressignificação de um passado de dor. Jesus, ele precisa estar no centro desse tratamento. Jesus precisa ser o centro para que a gente possa entender que ele já nos perdoou e precisamos nos perdoar nós mesmos, não é? Esse é um ponto muito, muito importante, Jason, que você está falando sobre o perdão. Tem pessoas que não se acham dignas de receber o perdão, né? E muitas vezes as pessoas estão deixando de viver as promessas do Senhor porque não se acha digna. Estão colocando tantas coisas, tantos impedimentos, né, na vida deles, né, colocando o passado, colocando os traumas. Ah, não, eu não sou digna, eu sofri, foi a minha culpa, né, igual eu perdi o bebê, foi a minha culpa, ou eu desisti de servir ao Senhor, ou eu saí do centro da vontade do Senhor. Então, é maravilhoso, é necessário nós entender que, primeiramente, a gente precisa se perdoar. Porque de alguma forma ou outra, nós pensamos que pecamos, nós pensamos que falhamos, que erramos, mas não, tudo tem um propósito do Senhor. Quando eu perdi o meu bebê, eu não estava em pecado. Eu estava servindo ao Senhor no meu primeiro amor ainda, logo quando eu me converti. Então, não foi o pecado que fez com que eu perdesse o meu bebê. Foi o propósito de Deus, para mim entender que através do meu testemunho, né, eu poder ajudar, né, outras mulheres, outros casais. É como eu falei no início, né? A senhora tem muita autoridade para falar sobre isso, porque Deus gerou um testemunho na senhora. Sim. E aí, eu vejo isso muito também em mim, porque eu já passei por cada coisa e hoje, em certos aspectos, eu tenho autoridade. Olha, eu já passei por isso, tem que fazer assim, assim não pode. Então, eu acredito que muitas das vezes é Deus gerando um testemunho em nós, não é? Para que possamos. Imagina que não tinha ninguém que passasse por essa situação. Como é que a gente ia vencer? Uhum. É Entende? verdade. Como é que a gente vai vencer um trauma se ninguém nunca passou por ele? E a gente não vai ver que aquilo é capaz de ser vencido. É. Então aí e muitas das vezes, pastor, é algo que a senhora estava falando aí, deixa eu voltar porque a senhora estava falando, que muitas das vezes, eu não vou dizer, muitas das vezes Deus leva a culpa sem ter culpa, não é? Porque Uhum. a gente abre a boca para dizer, Deus está me castigando. É, Muitas das vezes a gente acha que estamos sendo castigados, mas mas é não, isso que a senhora falou aí, sem ele não tente. não, É tudo o propósito dele. não. Deus não castiga ninguém. Deus é um pai amoroso, né? Então, tudo que a gente passa é para glorificar e exaltar o nome dele. Né? Então, eu pude ver nitidamente, né, ver o milagre do Senhor na minha vida. Porque depois dessa perda, durou 1 ano de sofrimento. E nesse sofrimento, Geis, eu vou te contar que foi 1 ano aonde eu tive mais experiência com Deus. Aonde Deus mais falou comigo, aonde Deus mais me visitou de maneira extraordinária, foi tremendo. E isso que as pessoas precisam entender, que o passado de dor precisa ser reconhecido, precisa trazer à tona. Nós não podemos esconder. Imagina se eu escondesse aquela minha dor só para mim. Não, eu fui buscar ajuda.
Pois. A Eu fui importância buscar. da ajuda, não é? Eu fui buscar ajuda. Então é muito importante, busquem ajuda, não escondem, não camuflem a dor que está ali, porque de alguma forma ou de outra, né, as feridas que temos na alma, né, os traumas de infância, tudo aquilo que foi um passado mesmo de dor, não tem como ficar só no passado. Ele vai ser revelado no nosso presente, vai ser, né, vai ser trazido à tona. Nós não vamos conseguir viver uma vida plena sem sermos curados pelo Senhor. Então, nós sempre vamos estar jogando os nossos lixos nas pessoas, sem as pessoas terem culpa. Pois. E isso está acontecendo muito, né? Por isso que é muito importante o autoconhecimento, a gente se conhecer, olhar para dentro de nós. O que está doendo em mim? O que eu vivi lá no meu passado, lá na minha infância, que está fazendo eu ter essa atitude? O que aconteceu comigo que eu não consigo me relacionar? O que está acontecendo comigo que eu sou presa no medo, que eu sou insegura, né? Tantas coisas, nós sabemos aquilo que está nos afetando, sabemos aquilo que dói. Por isso é importante, dê nome às suas dores. O passado, ele, por mais que a palavra já está dizendo passado, muitas das vezes ele se torna muito presente em nossa vida, não é? Sim, Exatamente o que a senhora está falando aí, né? Se não se libertar, se não deixar para trás. Eu já preguei uma vez sobre isso e Deus ministrou algo no meu coração que todos nós estamos numa viagem, não é? sim, E carregamos um saco. sim. E muitas vezes dentro desse saco tá pesado por coisas do passado, Uhum, enquanto ele poderia estar livre para que Deus pudesse ir abastecendo de coisas boas, não é? sim, Então, isso é um ponto muito interessante. Que enquanto a gente não deixar o nosso saco vazio para que Deus possa colocar algo novo, a uhum, gente sempre vai estar com peso nas costas por estar carregando coisas do passado. sim, Isso aí é muito, muito importante. E outra coisa, pastor, a gente falou de vencer os traumas do interior. Mas sim. quando a gente sofre de algo que fez errado e sofre pelo que as pessoas dizem, como lidar com isso? De ser julgado por erros do passado por pessoas. Por algo que você não cometeu? Por algo que você cometeu, mas você mesmo já se curou. Ok, Mas para as pessoas ainda é algo que dá prazer de julgar, ó, você fez isso errado, você. Porque hoje tem muito isso, principalmente dentro das igrejas. sim. O nosso adversário é o nosso acusador. Pois. E é tão interessante, Jason, que quando somos curados e recebemos a cura do Senhor e estamos vivendo o propósito do Senhor, estamos no centro da vontade do Senhor, o inimigo sempre usa pessoas para lançar o nosso passado de dor na nossa cara. Então, muitas vezes eu escutei: olha, você perdeu a sua primeira gestação, por quê? Porque você estava no pecado? Porque você desistiu de estar na igreja? Porque você desistiu de estar no centro da vontade de Deus? Porque você desistiu de estar, né, em Londres? Você desistiu de viver para o Senhor? Então, eu escutei muito isso. Eu escutei muito isso e isso me machucava muito. Mas eu acredito sim, Jason, que Deus, ele nos prepara para a gente receber essas acusações, não de maneira que vem doer mais, mas de uma maneira da gente entender que pessoas são usadas pelo inimigo, pessoas estão sendo usadas pelo nosso adversário. Então, o que o inimigo mais quer é que nós venhamos nos abater Pois. e lançar, né, esse fardo que não nos pertence mais. Porque quando somos curados, nós entregamos o nosso fardo, o nosso peso, a nossa dor nas mãos do Senhor. Então, essas pessoas são muito usadas mesmo pelo inimigo para nos acusar, né, de tudo aquilo que a gente sofreu. Claro que muitas pessoas, Jason, sofrem porque estão buscando caminhos errados. Muitas pessoas estão trilhando caminhos errados que aonde as pessoas vão ali acusar, entende? Então, a pessoa errou, a pessoa falhou, mas eu creio que ninguém tem esse dever de ir lá e acusar a pessoa pela falha ou pelo erro, porque as pessoas não conhecem o interior, né, o nosso coração.
E se aquela pessoa errou, falhou, pecou, mas ela se reconciliou com o Senhor? Mas se ela já recebeu ali o toque do Senhor e as pessoas ainda estão acusando, apontando, falando, e isso vai acontecer. Isso é uma forma que a senhora falou bem falado. É uma forma que o inimigo usa para paralisar sonhos, para paralisar caminhos que Deus já tinha traçado ali, não é? Sim, Trazendo do passado algo de errado que a pessoa sim. fez. Mas eu gostei muito dessa reflexãozinha aí, pastora, porque até eu mesmo, muitas das vezes, eu já deixei de viver algo por pessoas trazerem à tona algo do meu passado. E me estava aqui agora e estava refletindo. Mas graças a Deus eu já venci. E é bom Amém. quando a gente vence, pastora, porque a gente pode olhar e dizer, aquilo do passado já não tem mais poder hoje sobre a minha vida. Sim. No tempo de hoje, no momento de hoje, no presente, como começar a dar passos para esquecer os erros do passado? Quais atitudes tomar hoje, para que o passado não venha ter mais poder sobre a nossa vida? Buscar ajuda. É o ponto-chave. É o ponto-chave. Porque enquanto nós não reconhecemos que precisamos de ajuda, sozinho não conseguimos. Sozinho nós não vamos conseguir. Deus, ele está com as portas abertas, com os braços abertos para acolher todos que querem ser curados, que querem ser abraçados. Então, o Senhor, ele é muito educado, né? Ele bate na porta, né? Então, eu creio que essa forma, né? Esse é o passo principal, né? Reconhecer e buscar ajuda. Se nós não buscarmos ajuda, Jason, não tem como. Não tem como, né? Eu falo porque eu aconselho várias mulheres, né? E tô cuidando de algumas, né? E eu falo para elas: você está no caminho certo. Você está no caminho certo porque você está buscando ajuda. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que sem ajuda não há cura, sem ajuda não há vida plena, sem ajuda não há restauração. Eu não consigo me ajudar sozinha. Não. Então, para mim receber o que eu recebi do Senhor, eu precisei de uma pessoa me impulsionando a viver o novo de Deus, pegando nas minhas mãos e me levando até o centro da vontade de Deus. Então, eu precisei ter uma pessoa do meu lado para me incentivar, para me dar conselhos, para falar comigo. Então, isso é fundamental. Eu aconselho todas as pessoas a buscarem ajuda. Buscar principalmente em Deus, não é? O que a palavra diz sobre esse tema, pastor? Eu sempre falo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando a gente conhece a verdade de quem somos em Deus, essa verdade vai vir com uma libertação poderosa em nós. Então, é fundamental, né, a busca de ajuda das pessoas, né? Pessoas sábias, não qualquer pessoa, mas pessoas que têm ali, né, uma bagagem para poder te ajudar, uma bagagem ali, uma vida com Deus, porque é fundamental, né, uma pessoa ali inspirada pelo Espírito Santo para estar ali auxiliando, para estar ali instruindo. Então, eu creio que essa verdade em nós é Cristo. E essa é a verdade que vai nos libertar. Amém, pastor. Amém. Eu tava aqui, quando eu falei em Bíblia, eu tava aqui, eu fui pensar lá na história de Ló, da esposa de Ló, que olhou Também. para trás, sabe? Olhou pro passado, e muitas das vezes a gente tá vivendo isso, olhando pro passado e congelado aqui no presente, não é? E é isso. A palavra me levou para longe agora. E é interessante, né, sobre a passagem de Ló, né, é fundamental olharmos essa passagem também, é poderosa. Por quê? Porque muitas vezes estamos só olhando para o nosso passado e deixando de viver o novo. Por que a mulher de Ló olhou para trás? Porque as coisas de trás ainda fazia tanta importância para ela. Ainda estava nela, né? Ela não queria deixar o passado para viver uma vida nova, em uma terra nova, em um lugar novo, né? Então as pessoas estão deixando de viver o novo porque estão presas no passado. E quando nós vemos essas pessoas, Jason, presas no passado, a gente consegue detectar que a vida dela
financeira não vai boa, a vida dela familiar não vai boa, a vida ministerial não vai boa, a vida em todos os aspectos. Eu vejo que em todos os aspectos nós conseguimos detectar falhas de pessoas que estão presas no passado, porque na verdade o passado ele nos aprisiona. Pois. É mesmo uma prisão, não é? É uma prisão. E quando nós não somos libertos deste passado, vai interferir no nosso presente e no nosso futuro. Não tem como. Por isso que a gente caminha pelas ruas e não indo tão longe dentro das igrejas. Não indo tão longe. Dentro das nossas igrejas, quantas pessoas amarguradas, quantas pessoas raivosas, quantas pessoas, né, que não têm vontade de viver mais, quantas pessoas com autoestima baixa, quantas pessoas sofrendo, mas estão lá presas no passado porque não querem buscar ajuda. Não querem. Por que, pastor, o novo dá tanto medo? Porque o novo dá tanto medo, Jason? Porque para viver o novo é preciso renunciar. Peguei a visão aí. E quando nós estamos presos no passado, enquanto nós não renunciarmos o passado de dor, é impossível viver o presente com o novo. Não tem como. Não tem como. Então, a renúncia, ela é fundamental para a gente alcançar a cura, a restauração. Então, enquanto não há renúncia, eu creio que para seguir Jesus tem que ter renúncia. E para deixar o passado de dor, nós precisamos renunciar o nosso passado de dor, os traumas de infância, né? E o que são esses traumas, né? Rejeição, abuso, perdas que fizeram, que trouxeram dores, né? Então, são tantas coisas, Jason, que estão paralisando as pessoas por causa que elas não querem renunciar, elas têm medo de que não há vida, elas têm medo de que não há, que é impossível viver esse novo. Então, por isso que hoje o meu coração queima, e esse é um projeto que eu tenho futuramente de tentar trabalhar nas escolas. Porque Com os adolescentes? com os adolescentes. As pessoas estão sofrendo. Eu sempre falo para os casais, queiram ser curados para que os seus filhos sejam curados, né, cresçam curados. Eu vejo, e uma história, Jason, que me impactou muito lá na Madeira, o Isaac ia passar por uma cirurgia e eu fiquei 7 horas no hospital. E nesse momento que eu fiquei 7 horas no hospital, entrou uma jovem ali. E ela tomou medicação para tirar a própria vida. E quando ela estava ali já perdendo a vida, a mãe dela entrou e desesperada e começou a falar, foi na escola, minha filha estava sofrendo bullying na escola. E aquilo mexeu muito comigo e eu comecei a interceder pelaquela jovem. E eu não pude ir até ela, tocar ali e estar, eu não pude porque a gente estava em salas separadas. Mas aquilo mexeu muito comigo. Por quê? Os pais não querem ser curados. Os pais não querem renunciar a um passado de dor por medo de falar, por medo de colocar para fora as dores. E o que está acontecendo nos dias de hoje? As crianças, os adolescentes estão sofrendo porque os pais não querem receber a cura. Os pais não querem receber ajuda. Os pais estão lá achando que são super pais. Mas para mim um super pai é aquele que vai atrás de ajuda para poder ser bênção na vida dos filhos. É interessante isso aí, forte, pastor, o que a senhora falou, porque o passado dos pais está interrompendo o futuro dos filhos. Sim. Pegou a visão aí? Peguei a visão. Imagina a geração futura. Meu Deus, Jason. Meu Deus. Porque a gente vê hoje, não é, nas escolas, muitos jovens passando por bullying, se envolvendo com coisas erradas. Sim. E isso tudo, a senhora falando aí, me fez... É tudo trauma dos próprios pais do passado que não se libertaram ainda. Não se libertaram e os pais que têm esses traumas, Jason, que não querem receber apoio, ajuda,
eles não têm uma sensibilidade para ver o que o filho está passando. A visão da pessoa, quando ela não é curada, ela não tem uma visão aberta. Então, hoje eu consigo. Claro que não existe pai perfeito, mãe perfeita, filhos perfeitos, não existe e não vai existir. Mas eu vejo que eu estudando, eu recebendo a cura, eu vi que para mim foi maravilhoso. Então eu quero que os meus filhos, eles cresçam nesse ambiente de cura. Eu quero que eles cresçam num ambiente pleno, saudável. Por quê? Os pais estão doentes e não estão conseguindo educar os filhos. Os pais estão lançando os lixos deles em cima dos filhos. Então, os filhos não têm culpa do passado de dor dos pais. Então, os pais estão sendo negligentes. Eu vejo que muitos pais estão sendo negligentes nesta área. Tá tudo ok, mas não tá tudo ok. Por que você tá ferido? Por que ainda você tá tendo essas atitudes com os seus filhos? Por causa de uma geração passada. Por causa de pai e mãe que criaram eles assim. Imagina, né? Eu fui criada pela minha mãe, né? O que minha mãe sofreu no passado dela, se eu não entendesse hoje, eu ia pegar as dores do passado dela para mim, as minhas dores eu ia lançar em cima dos meus filhos. Então, vai passando um para o outro. Então, da minha geração, já não há mais crianças doentes, em nome de Jesus. E eu profetizo isso na vida dos meus filhos. Então, eu procuro entender os meus filhos. Só deles entrarem dentro do carro, saindo da escola, eu já detecto se acontecer alguma coisa ou não. Pois. Então, os pais precisam ter essa sensibilidade. Sejam curados para curar os filhos, para ajudar os O filhos. que eu vejo muito aí, que a senhora falando, é os pais sendo egoístas com o futuro dos filhos, não é? Muito. Nem tem coragem de mudar o seu futuro, como eu vejo, e nem se preocupa de mudar o futuro dos filhos. Sim. Isso é muito. E por isso que a gente vê a geração que estamos hoje, né? A gente diz a geração do futuro, mas a de hoje já É de tá. hoje. Já tá meio que destruída. Já vemos jovens que estão fazendo coisas que no nosso tempo nem se pensava em fazer, não é? É. Então isso é muito, muito preocupante mesmo, mas o que a senhora falou é importante aí, não é? Que os pais possam vencer o seu passado e mudar o futuro dos seus filhos. É fundamental eles querer essa ajuda. Porque como que o futuro deles vão ser um futuro próspero? Como que eles vão construir famílias se eles já estão crescendo num lar disfuncional, num lar quebrado? Então, eles vão casar e vão gerar famílias doentes. Então, é fundamental hoje a gente, como mãe, como pai, a gente olhar para os nossos filhos, ensinar os nossos filhos a eles expor as emoções deles. Eu falo porque antigamente a gente ouvia muito, né? Engole esse choro, fica quieto, não fala, não quero falar com você, olha, não abre a boca para falar. E aí cresce uma criança que não fala, cresce uma criança que não socializa, cresce uma criança que não teve um pai ou uma mãe que sentia prazer em ouvir. Então aí essa criança, se ela não for tratada, ela vai construir uma família doente. E De ela geração em geração, não é? e não tem como, e vai passando. Isso é lamentável. Pastora, para que a gente possa estar chegando ao fim, eu gostaria que a senhora pudesse deixar uma visão aí para as pessoas que ainda hoje, no presente, estão presos no passado. Estão sofrendo, né? Exatamente. O conselho que eu dou é: não tenham medo, se libertem do passado, não fiquem inseguras com o que vai acontecer. Porque quando nós decidimos viver, Jason, o novo de Deus, nós precisamos entender que isso vai doer. Então, não tenha medo de falar aquilo que dói. Vai doer. Vai ter dias que a pessoa vai se sentir insegura. Tem dias que essa pessoa que vai precisar chorar mesmo, vai precisar enfrentar. E o conselho que eu dou, não retrocedam.
né? Não volte Não atrás. volte atrás, continue buscando ajuda, continue olhando, né, com os olhos da fé que vai melhorar, que vai ter vida, que Deus, ele sempre nos dá oportunidade. E eu falo para todas as pessoas, se Deus está te dando a oportunidade de se abrir com alguém, de falar com alguém, é porque o Senhor quer te curar. O Senhor quer restaurar. O Senhor quer fazer algo lindo que só Ele pode fazer. Então, não olhe para trás, não desistam, permaneçam, né, no propósito de continuar pedindo ajuda. Pessoas curam pessoas, né, pastor? Assim, Pessoas machucam pessoas, mas também é, pessoas curam pessoas. E aí a importância da gente procurar pessoas que estejam bem, que sim, estejam alinhadas com a palavra de Deus, que estejam ali mais fortes do que a gente, não é? sim, Para que a gente também possa se fortalecer. é necessário. Muito obrigado por sua presença, por essas palavras, por esse ensinamento, que a gente possa tomar isso para a nossa vida e decretar hoje que o nosso futuro vai ser diferente. Em nome Que de Jesus. independente do que aconteceu no nosso passado, hoje, a partir de hoje, vai ser diferente. Eu costumo dizer que o nosso amanhã depende muito das nossas atitudes hoje. Sim, Então, que a nossa atitude hoje seja mudar, não é? é a mudar. Tem uma frase, Jason, que eu escuto muito, né? E fala assim, ó: não julgue o adulto que eu sou sem conhecer a criança que fui. É forte. Então, quando nós entendemos isso, nós conseguimos ter mais empatia pelas pessoas. Conseguimos entender, não é? Um pouco mais. Conseguimos entender a dor da pessoa. Então, quando nós recebemos esse toque divino, nós conseguimos olhar para as pessoas não com um olhar de julgamento, mas um olhar de que eu estou aqui para poder te ajudar. Não ouvir para criticar, mas ouvir como Jesus nos ouve. E é fundamental. Então, é fundamental a gente entender que nós precisamos olhar para o ser humano com mais amor, mais empatia. A senhora falando isso aí, eu abri outra brecha aqui. De olhar para as pessoas diferentes, olhar com empatia, olhar com carinho. A senhora acha que o maior motivo do suicídio hoje Hum, é devido ao passado, dores do passado? Sim, sim, Jason. Sim, porque as pessoas elas querem se livrar de alguma maneira. Forte isso aí. As pessoas elas já não estão suportando mais a dor. Elas olham para um lado, não vê solução, olha para o outro lado, não vê solução, não tem ninguém para ajudar. E o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai se isolar, aí ela vai vir a depressão, ela não vai querer contato com ninguém, e a única forma dela sentir alívio é o suicídio. Acho que ali vai resolver tudo, né? Acha que ali vai resolver tudo. E isso está acontecendo muito. Só pegando o gancho, né, do que a gente está falando sobre suicídio, eu estava com uma moça Daqui a aconselhando 5 ela. horas a gente termina. Vamos lá. Eu estava com uma moça aconselhando ela e ela falou, pastora, se tivesse pessoas como você para sentar e ouvir, não haveria tanto suicídio. Isso é forte. E o meu prazer, Jason, é sentar e ouvir as pessoas. Um simples ouvir, não é, pastor? Um simples. Nem falar, é só ouvir, não é? Sabe por quê? Porque a cura, ela vem pelo falar, Botar pra fora, lançar colocar para fora aquilo fora. que tá machucado. Colocar para fora. Então, essa moça que eu estava atendendo, Jason, ela estava com pensamento suicida. E glória a Deus que ela está vivendo, está conseguindo ali ressignificar a história dela, o passado de dor. Então, é muito lindo quando nós abrimos o nosso coração para ajudar as outras pessoas. Então, realmente, é olhar com o olhar de Cristo, não olhar com o olhar de julgamento, mas olhar com amor. Ainda tem vida aí dentro. Essa pessoa precisa viver. O suicídio na adolescência. Qual é o maior motivo, a senhora acha? Eu creio, Jason, que o índice, né, de suicídio na adolescência é a falta de ter pais presentes.
Arrudeia, mas cai sempre na consequência, Cai. não é? Sabe por quê, Jason? Porque se nós estamos em casa com os nossos filhos, nós vamos estar atentos no que eles estão jogando, nós vamos estar atentos no telemóvel, nós vamos estar atentos nas amizades, nós vamos estar atentos nesse vício, né, que tá aí o TikTok ensinando eles fazerem tantas coisas erradas, né? Então, um pai presente, uma mãe presente pode sim evitar um suicídio de um adolescente. Pelo fato de não ter vivido isso no passado, volta mesmo para aquela mesma história. Não está se preocupando com o futuro do filho, com o presente do filho. Então, tá tudo bem. E É, hoje a gente vê, né, muitos pais que incentivam os filhos a ter telemóvel. sim, Ah, tá fazendo raiva? Toma lá o telemóvel. Tá fazendo? Toma não lá o pode. telemóvel. Isso aí já tá prejudicando o próprio futuro da criança. E tudo tem limite, né? Eu tenho Pois. 3 filhos e eu coloco limite. Eu deixo eles jogarem, eu estou vendo o que eles estão jogando, eu estou vendo as mensagens. Na minha casa, ninguém tem senha particular. Na minha casa, todo mundo tem a senha de todo mundo. Então, eu estou ali controlando, eu estou vendo. Então, um adolescente que está com ansiedade, um adolescente que está depressivo dentro de casa, se a mãe e o pai não estiver percebendo e entendendo, a criança, o adolescente corre sim um risco sério, né, de sobrecarregar, né, com os problemas, né, com bullying, né? Você vê aquela menina que eu falei, ela tentou suicídio por causa do bullying que ela estava sofrendo na escola. Então, a mãe ficou desesperada, mas depois que ela já estava ali à beira da morte. Então, um filho que só usa blusa de manga comprida num calor. Por que meu filho tá usando blusa de manga comprida num calor desse? Os mínimos detalhes, não é? Por que a minha filha tá usando calça num calor desse? Por que ela está muito dentro do quarto? Por que está trancada dentro do quarto? É a mãe e o pai observar essas cenas dentro do lar. Porque a maioria dos adolescentes que eu vejo, né, e eu já vi, usam blusa de frio, porque estão se mutilando. Então, às vezes a gente vê na rua, nossa, que estranho aquela pessoa com um casaco nesse Isso. calor, num sol de 40 graus. A questão não é que ele tá com frio. A questão é que pode estar escondendo marcas que só ele sabe. Então, é essa atenção que nós precisamos ter, sabe, Jason? Então, os pais precisam estar mais atentos, que eu creio que os pais estando atentos, eles vão procurar ajuda para os filhos. É verdade. E para eles mesmos, não é? É. Que possamos aí parar para refletir, não só em nós, mas também no futuro dos nossos filhos, não é? Amém. É traumas que a gente precisa vencer para que o nosso filho não venha passar também. Obrigado pela sua palavra. Quero que a senhora volte aqui outras vezes. Vai Não ser é outra vez, não, outras vezes. Amém. Vai ser uma bênção. Para que a gente possa trazer sempre um tema Amém. para poder ajudar as pessoas que estão em casa. Eu Tenho creio que certeza sim. que esse episódio vai ajudar muitas pessoas, principalmente os pais. Amém. Principalmente os pais, entender e parar para refletir. No meu passado tem uma chavezinha ali que eu preciso girar para Sim. que meu filho não venha entrar nessa porta. Sim. É isso. Ficamos por aqui. Espero que Deus possa ter tocado seu coração de alguma maneira. E até o próximo episódio. E fiquem com essa visão aí. Seu futuro depende de você. O futuro do seu filho depende de você. E hoje é dia e hora de sair dessa prisão do passado e viver uma linda história com Deus no futuro. Amém. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Quer se despedir, pastor? Amém. Glória a Deus. Eu estou muito feliz por estar aqui, né, falando desse assunto. E o desejo do meu coração é que você se conheça, tenha um autoconhecimento, busque ajuda, tenha fé, que o novo de Deus, o novo do Senhor está chegando para você e sua casa. Amém? Deus abençoe a todos. Tchau!